pastor para sair da leitura bíblica normal. Então, nós vamos abrir a palavra em 4 textos, primeiramente em João, capítulo 14. Nós vamos ler o verso 16. É um texto em que Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade." Agora nós vamos passar um pouquinho para frente, nós vamos ler João 16, o verso 13. O texto diz: "Quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade." Vamos andar um pouquinho mais para frente, vamos abrir Romanos, capítulo 8. Vamos ler dos versos 14 a 16. O texto diz: "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam o Espírito, que como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus." E um último texto, 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler os versos de 4 a 7. 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 a 7. "Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum." Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui diante da sua santa palavra. Senhor, nós rogamos que o Senhor nos visite nessa manhã. Pai, nós carecemos tanto do falar do Senhor, meu Deus, tanto, tanto. Vem sobre nós nessa manhã, nós te pedimos, e vivifica essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Irmãos, na semana passada, eu estava ouvindo um apologeta da modernidade, que eu gosto muito, que é um homem de Deus, o Tassos Licurgo, e ele, no meio da palavra, ele citou algo muito interessante. Ele disse assim: "Quando eu chegar no céu, tem algumas pessoas que, de forma muito especial, eu quero me encontrar com elas, porque eu tenho algumas perguntas para fazer para elas." E começou a falar. Ele falou: "Olha, quando eu encontrar com Abraão, eu quero perguntar isso, eu quero perguntar aquilo para Abraão." Aí ele parou e disse assim: "Mas eu penso também que Abraão vai querer perguntar uma coisa para mim. Eu penso que Abraão vai olhar para mim e falar assim: conta para mim, como é que é viver na terra do jeito que a gente vivia, num corpo físico, ali limitado ao espaço, ao tempo, carregando dentro de você o Espírito do Deus que criou todas as coisas." Isso é incrível, né, irmãs? Esse comentário, ele me deixou bem pensativa a semana toda, considerando a minha própria relação com esse Espírito precioso do Deus único, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que veio habitar dentro de mim. E eu fiquei, de fato, muito introspectiva, buscando muito a Deus. E isso também me levou a meditar em como a igreja moderna tem lidado com isso e tem tratado isso. E exatamente esse vai ser o tema da nossa meditação de hoje.
O texto que nós mais gostamos de usar e mais se proclama sobre o Espírito Santo, né, é Atos 1, 8. Que ele diz, a gente sabe de cor, não é? Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, Jesus aqui deixou claro que o Espírito Santo foi prometido para nós, para trazer aos seus seguidores o quê? O que o Espírito Santo ia trazer? Poder. Poder, né? Mas receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, o poder que esse texto de Atos 1, 8 diz, irmãos, ele no grego é dunamis, que é a palavra de onde se deriva a palavra dinamite. Vamos pensar no que é a palavra dinamite. O que é uma dinamite? Dinamite é simplesmente uma força concentrada que ela está guardada num pequeno recipiente, mas ela tem o poder de ser capaz de romper barreiras intransponíveis. Todos nós já vimos aqueles filmes, né? Que tem o pavio e chega lá, a dinamite é desse tamanhozinho. Aí chega lá, estoura o muro, aquela coisa. Irmãos, nós somos esse recipiente. Nós somos esse vaso pequeno, frágil, muito limitado. Mas o que está guardado dentro de nós, irmãos, é uma explosão de vida espiritual, de vida de Deus. E nós precisamos carregar isso e cuidar com muita seriedade isso. Mas ao mesmo tempo que o Senhor fala que foi nos dado poder, esse poder foi dado para quê? Jesus falou, mas recebereis poder do alto e sereis minhas testemunhas. Esse poder, irmãos, esse poder é para testemunhar. Voltando também ao nosso grego original, em que foi escrito o Novo Testamento, é a palavra marturel, que quer dizer o quê? Ser uma prova viva. Esse entendimento correto da palavra testemunhar aqui é muito importante. Esse poder dessa vida que nós carregamos dentro de nós, ele está aqui para nos capacitar a sermos uma prova viva. Então, Jesus não estava falando de poder como muitas vezes é usado e as pessoas buscam, né? Reunião de busca de poder. Já ouviram isso, né? Nós já ouvimos muito isso. Reunião de busca de poder. Em se referindo a experiências místicas, a experiências poderosas. Mesmo que Deus tenha esse poder sobre todas as coisas, e muitas vezes Ele manifesta esse poder no nosso meio de uma forma extraordinária, não é isso que Jesus prometeu, para isso que Ele prometeu esse poder. Ele prometeu esse poder para nós sermos provas vivas de quem Ele é. E também existe um outro conceito que a gente precisa quebrar, é que muitas vezes a gente pensa que esse poder é um poder para nós testemunharmos com uma visão institucional que alguns movimentos de igreja na modernidade trouxeram muito para o meio cristão. Sabe aquele negócio assim, como se Jesus estivesse falando assim, olha, eu estou instaurando uma nova religião e eu preciso que esse povo multiplique esse negócio. Então, eu vou dar poder para eles estarem bem animados, bem poderosos, para multiplicar esse negócio, para a gente crescer e virar uma multidão. Também não é essa visão, irmãos. O que Jesus estava dizendo é que Ele ia para o Pai e Ele ia mandar um outro Consolador. Ele falou isso lá em João 14. Eu vou mandar um outro Consolador, por quê? Porque eu não vou estar mais aqui fisicamente com vocês, como vocês estão acostumados a me ter. Mas vocês não vão ficar órfãos. E essa palavra é para nós, irmãos, não foi só para os discípulos. Para todos nós que nascemos debaixo dessa nova aliança de Deus com os homens. Ele enviaria o seu Espírito.
aquele Espírito que é Deus, que faz parte da Trindade, que é um só com o Pai, com o Filho, e que Ele foi aquele que participou da criação de todas as coisas, Ele ia mandar esse poder, não para estar perto de nós, como Jesus estava, mas para estar dentro de nós. Mas para fazer o quê, irmãos? Para nos transformar, para trazer uma vida dentro de nós, além da vida natural que nós temos, além dessa vida que todos nós trazemos, Ele ia trazer essa vida dentro de nós, de modo que à medida que nós fôssemos nos enchendo dessa vida, haveria um transbordo natural. Da mesma forma que, como um copo está cheio, ele transborda. Na medida que nós aprendêssemos a nos relacionarmos com esse Espírito, entendendo que a maneira como Ele age assim, à medida que a nossa vida diminui, a vida dele cresce, à medida que nós nos dedicamos ao relacionamento com Ele, nós somos cheios, haveria um transbordar natural. E é esse transbordar natural que nos torna uma prova viva. Por que as pessoas queriam matar Lázaro depois que Jesus o ressuscitou? Houve movimentos para isso. Por quê? Porque Lázaro, ele não tinha que falar nada. Lázaro só tinha que andar pela rua. Na hora que Lázaro andava, Lázaro era o quê? Uma prova viva do que Jesus fez. Então, é isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Então, quando nós estamos genuinamente cheios do Espírito Santo, irmãos, entendam isso. Nós somos cheios da nossa vida. Antes de conhecer o Senhor, nós só temos a nossa vida. E aí nós somos cheios de muitas outras coisas. Mas quando nós vamos nos aplicando a nos enchermos desse Espírito, irmãos, o enchimento desse Espírito vai trazer para nós o entendimento do reino. E a vida dele vai começar a pulsar cada vez mais forte dentro de nós. Isso vai moldar o nosso caráter, isso vai renovar a nossa mente, de modo que haverá um fluir. Então, nós não temos que nos esforçar para testemunharmos. Nós, naturalmente, vamos manifestar Cristo. Manifestar Cristo para o meu esposo, manifestar Cristo para os meus filhos, manifestar Cristo no meu trabalho, manifestar Cristo. Esse é o plano de Deus para nós. Da mesma forma que uma videira, que ela está ali com a seiva fluindo dentro dela, naturalmente ela produz frutos. Esse é o plano de Deus para nós. Para nós sermos pessoas que experimentamos o poder dessa explosão de vida. Agora, ouvir essa frase desse irmão em Cristo e ficar meditando no que é o Espírito Santo, irmãos, me levou a olhar para a minha vida. Me levou a olhar muito para a minha vida. Sabe, a sensação que ficou martelando dentro de mim a semana inteira é: Senhor, eu tenho experimentado muito pouco disso. Eu tenho experimentado pouco disso. Eu penso que o Senhor tem mais. O que eu tenho experimentado não é aquilo que o Senhor tem ainda, está faltando mais, precisa de mais. E eu senti assim um chamado muito forte dentro de mim para eu reavaliar como tem sido a minha meditação nessa graça que eu recebi. Então, essa palavra que eu trago hoje, irmãos, é um mero transbordar daquilo que Deus está falando muito comigo nesses dias. Irmãos, o tesouro que nós recebemos é algo poderoso demais. E às vezes eu sinto com a minha vida, eu sei que isso é uma verdade para a sua vida também, que nós caminhamos cotidianamente sem considerar tanto isso. E quando eu estava meditando nisso ali, a sós com Deus, pensando sobre isso, orando sobre isso, sobre essa consciência dessa vida dentro de mim, me acompanhando cotidianamente, eu sendo cotidianamente sensível a essa vida, sabe qual a figura que me veio à mente? Eu penso que as mulheres vão entender muito mais do que os homens esse exemplo. Me veio à mente, às vezes, em que eu estive grávida. Eu estive grávida por 2 vezes, eu gerei 2 filhas.
Então, homens, desculpam, vocês não vão entender muito esse exemplo, mas peguem carona. Quando a gente fica grávida, no começo da gestação, a gente sabe que está grávida porque a gente fez um teste e deu positivo. Mas a gente não tem, assim, aquela consciência, a gente tem mais um conceito, né? Não, eu estou grávida, eu recebi essa informação. É algo que a gente ainda está processando. Mas, irmãos, à medida que os meses vão passando e aquela vida vai crescendo dentro de nós, e nós começamos a perceber aquela vida, tudo vai mudando. E uma conexão vai começando a ser estabelecida, sim ou não? Uma conexão real. Até que a partir de um certo tempo da gravidez, não tem como a gente se desconectar daquele bebê. Absolutamente tudo que a gente vai fazer, a gente está considerando ele. A gente está conectada a ele. Por quê? Porque é algo muito precioso que nós estamos carregando dentro de nós. Era assim ou não era? Se você vai se alimentar, você pensa nele. Se você vai sentar, você não senta mais igual a gente às vezes. Você senta nele, você senta sentindo ele, se acomodando, pensando nele. Se você vai caminhar, você dita o seu ritmo baseado nele. Sim ou não, mulheres? A caminhada, a existência daquele filho, aquela vida dentro de nós, dita a nossa rotina, dita o nosso sono, dita as nossas prioridades, dita tudo como nós fazemos a vida. Porque a presença dele interfere diretamente na forma como nós enxergamos tudo na nossa vida. E assim, irmãos, lógico, guardadas as devidas proporções, porque eu estou fazendo uma comparação com algo plenamente humano, limitado, de uma certa forma eu vejo que essa figura serve muito para nos mostrar como deveria ser a nossa consciência dessa vida que nós carregamos dentro de nós. Mas, irmãos, falando sério, quantas vezes a gente passa um dia inteiro sem consciência que essa vida, que eu carrego, essa vida dentro de mim? No começo da vida cristã, tudo bem. É normal que aquilo seja um conceito que você recebeu, que talvez você não tenha muita familiaridade com isso, é algo que você vai estar aprendendo. Mas, à medida que nós vamos caminhando, irmãos, sabe o que é previsível? Que a consciência dessa vida nos acompanhe e vai crescendo, crescendo e aumentando dentro de nós, para começar a existir uma conexão, assim como a mãe tinha com o bebê, aquela conexão que eu e essa vida não nos desconectamos. Nós somos um. Irmãos, quantas vezes as pessoas chegaram para Jesus e ele falava assim, com absoluta certeza, eu e o Pai somos um. Eu nada falo de mim. Eu só falo aquilo que o Pai me diz. Irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, que nós só teremos esse crescimento no relacionamento e conexão com o Espírito Santo, na medida que nós tivermos o entendimento da preciosidade disso. E a gente precisa meditar mais nisso. Relacionar-se com o Espírito Santo, irmãos, é chegar nesse nível de conexão diária, em que tudo que nós pensamos, falamos, decidimos, fazemos, passa pelo filtro dele. Que qualquer coisa que possa incomodar a ele, nos incomoda. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sei que eu posso dizer isso em nome de todas as mulheres. A partir de um certo tempo da gravidez, a gente tem muito cuidado com aquilo que pode incomodar o nosso bebê. Aquilo que pode agredir de alguma forma o nosso bebê. E nós nos privamos de muitas coisas por causa disso, sim ou não? Nos privamos, porque a gente não quer agredi-lo de forma alguma. Por quê? Porque a gente tem o entendimento da preciosidade que é essa vida, irmãos. Então, o que nós precisamos entender é que o alvo de Deus é que a presença dEle em nós vai ditar o nosso ritmo, vai ditar tudo o que nós fazemos,
Mas isso só vai acontecer, irmãos, na medida que a nossa conexão com Ele for se aprofundando cada vez mais. E sabe o que é um problema, irmãos, da igreja moderna? A igreja moderna está muito cheia. Nós que vivemos nesse tempo, nós estamos muito cheios de muitas coisas. Em primeiro lugar, nós somos uma geração que é muito atendida em todas as nossas necessidades. Sim ou não? O prazer, ele tomou um lugar na nossa geração, que algumas palavras eu tenho alergia delas, né? Coxinha gourmet é uma delas. A palavra gourmet, não fala a palavra gourmet para mim não, porque tudo tem que ser chique, tudo tem que atender a todos os nossos sentidos. Todos os meus sentidos têm que estar... Gente, nós temos clínica odontológica. Eu confesso com vocês que é muito cansativo isso, porque tudo tem que ser uma experiência, né? A pessoa entra numa clínica odontológica, ela tem que ter uma experiência olfativa. Tudo é um apelo aos sentidos. Ela tem que ter uma experiência olfativa, ela tem que ter uma experiência visual. Só que a pessoa vai sentar na cadeira do dentista. E não tem como ser bom, mas você pensa que não? O homem arruma um jeito para isso. Hoje tem a sedação com óxido nitroso. Você dá um negocinho ali para a pessoa cheirar, ela fica quase num transe ali, ela nem percebe que o dentista está com aquele motorzinho horroroso lá na sua boca. Por quê? Porque o homem está arrumando jeito para todos os nossos sentidos estarem satisfeitos o tempo todo. Ninguém anda mais em carro sem ar-condicionado. Todo mundo tem ar-condicionado. E assim vai, irmãos. Irmãos, não que a gente tenha que se privar das coisas, vocês estão entendendo? Mas a satisfação dos nossos sentidos não pode ser a tônica da nossa vida. É isso que está na Bíblia? A Bíblia fala o quê sobre o nosso corpo? Que ele tem que andar debaixo de disciplina. A Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado com as necessidades do nosso corpo. A Bíblia fala que nós temos que ter zelo pelo nosso corpo, cuidando dele como o templo do Espírito. Então, o que nós precisamos aprender a considerar é as coisas no nosso mundo que estão nos envolvendo muito sutilmente, apesar de que não anda tendo mais sutileza em nada, né? Mas vão nos envolvendo, para quê? Para nos satisfazer com coisas que não são o plano de Deus. Às vezes nós estamos tão satisfeitos com a comida, com a roupa, com o chuveiro. Irmãos, antigamente todo mundo tinha ducha, o quê? Corona, Lorenzetti. Hoje essa ducha não dá mais, irmãos. Não dá, porque... Por quê? Porque o banho tem que ser uma experiência. Está entendendo, irmãos? Entendam que isso não é uma coisa qualquer, isso é um sistema. Irmãos, estudar apologética é bom demais, que a gente vai entendendo toda a construção que vai fazendo no pensamento das pessoas. Só que nós, se queremos ser o povo de Deus, nós precisamos entender o que a palavra fala. Não é um chamado para a gente ser ermitão, ou para a gente não ter prazer nenhum, para a gente... Não, é para nós entendermos o mundo em que nós vivemos, o século que nós vivemos, as armadilhas de Satanás, o nosso inimigo, para nos privar daquilo que Deus planejou para nós. E Deus planejou que a nossa plenitude estivesse onde? No relacionamento com Ele. Quando os discípulos chegaram para Jesus, quando Ele estava ali na fonte com a mulher samaritana, e eles perguntaram se Ele tinha comido, o que Ele falou? O meu prazer, a minha comida, quer dizer, aquilo que me alimenta é fazer a vontade do Pai. Irmãos, mas tem tido espaço dentro de nós para que a nossa satisfação seja no relacionamento com Ele. Nós vamos cuidar, irmãos. Nossa satisfação, a nossa fonte de prazer, o nosso alvo supremo, o nosso deleite, precisa ser nele, porque Ele é perfeito, Ele não muda. Irmãos, nosso sistema financeiro muda, nossa saúde muda,
Nosso cônjuge muda, tem dia que ele está uma bênção, tem dia que ele está... Homem também tem TPM. Mulher tem TPM. Gente dá a resposta certa, gente dá a resposta errada. Nossa satisfação, irmãos, nossa segurança, nossa busca precisa estar nele. Por quê? Porque, irmãos, na nossa geração, de uma forma especial, nós não podemos botar nossa esperança, nossa satisfação nas coisas desse mundo. Vai tudo de mal a pior, irmãos. E vai piorar cada vez mais. As coisas estão ficando cada vez mais frágeis. Cada vez mais nós temos inseguranças. Aí os crentes não entendem onde eles têm que buscar, eles buscam satisfação do mesmo jeito que o povo dos mesmos lugares, eles vão beber nas mesmas fontes que o povo do mundo bebe. Aí quando as crises vêm, o que acontece? Todo mundo fica com ansiedade, com crise de pânico, com depressão, muda de igreja, não, essa igreja aqui não está me dando a resposta que eu preciso, não. Vou procurar outra. Hoje o povo muda de igreja, sim. Eu sei que muitos mudam por causa de muitos escândalos, infelizmente. Mas o que acontece com a maioria das igrejas? Estão trazendo para dentro as coisas, as manipulações. Por quê, irmãos? Porque não está tendo esse poder que está na palavra. Aí as pessoas buscam modismos. O pastor Marquinhos estava falando disso, quarta-feira. As pessoas ficam inventando modismos. Aí, cada hora é uma coisa, que é a coisa da vez. Aí, uma hora foi a confissão da palavra, outra hora foi o mover em célula, depois foi os encontros, depois foi... Tanta coisa, aí vai virando modismo. Aí, fazer isso, eu declaro, eu pego, eu isso. Aí, depois foi guerra espiritual. Eu que tenho 40 anos de crente, eu peguei esses modismos tudo. Eu sei que muita gente aqui pegou. Irmãos, modismos, que alimenta a alma da gente, anima, deixa todo mundo animado, mas não produz realidade. Porque realidade só o Espírito Santo pode construir na nossa vida. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos transforma, é Ele que nos conduz à verdade. É Ele que traz a presença de Deus para nós, irmãos. Mas, irmãos, nós vivemos cheios. Irmãos, a gente vive cheio hoje de nós mesmos, cheios de preocupação com o futuro, cheio, às vezes, de atividades em todos os aspectos, inclusive religiosas, e vivemos, irmãos, com a mente congestionada com as informações digitais. E a gente fala, mas nós vamos ser um povo posicionado, irmãos. Irmãos, o nosso interior tem sido, muitas vezes, um espaço barulhento. Um espaço barulhento, agitado. Irmãos, e como todo vaso, se o vaso está cheio, duas coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Para uma entrar, a outra tem que sair. Irmãos, se um vaso está cheio de satisfação, se ele está cheio de informação, se ele está cheio de angústia, se ele está cheio de preocupação, se ele está cheio de informação, irmãos, se ele está cheio de ativismo, irmãos, como nós somos uma geração inquieta. Sinceramente, o povo hoje tem paciência para ficar só 1 hora malhando. Isso o povo tem paciência. Mas, irmãos, nós precisamos olhar tudo isso que está sendo construído à nossa volta e voltarmos a ter, irmãos, o entendimento do que nós precisamos nos aplicar cada vez mais, que é esse relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, nós temos que entender que isso é o nosso bem mais precioso. Mas, às vezes, é difícil, né? Você pode afirmar, nossa, mas é tão difícil ouvir a voz de Deus, é tão difícil ter experiências com Deus, é tão difícil ouvir Ele. Você já pensou isso, não já? Eu já. Às vezes, irmãos, nós temos... eu estava conversando essa semana com uma pessoa e ela falou muito sinceramente, ela falou, nossa, mas às vezes a gente pergunta as coisas para Deus, a gente busca, a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas parece que a gente não consegue escutar com clareza. Irmãos, isso é uma pergunta muito honesta, uma pergunta muito sincera, ela é real. Às vezes a gente ora e parece que o céu está sendo um céu de bronze.
Às vezes a gente clama e só ouve um silêncio absoluto. É um silêncio absoluto, você não ouve nada. Mas sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes o nosso problema é um problema de sintonia. O cristianismo moderno tem perdido definitivamente o aspecto contemplativo. Irmãos, nós queremos ouvir a Deus, mas às vezes a nossa vida é uma avenida em horário de rush. Já chegou na avenida, aquele horário que está aquela correria de carro para lá, carro para cá, e você para assim que você quer atravessar, e barulho, movimento, barulho, movimento. Irmãos, quem não aprende a se aquietar, quem não aprende a gastar tempo, não vai experimentar do enchimento do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele só vai falar de forma suave. Ele só vai falar baixinho conosco. Irmãos, o chamado dessa palavra hoje é para nós pararmos e avaliarmos. Como é que nós queremos ouvir a Deus se nós não paramos? Se a primeira coisa que nós fazemos ao acordar é o quê? Sim ou não? E se a última coisa que muita gente faz antes de dormir é? Irmãos, eu amo esse tempo da neurociência. Aliás, é a ciência que eu adoro. Sabe por quê? Por um motivo especial. Porque a ciência está comprovando, sem sombra de dúvidas, a prática das coisas que a Bíblia fala há milênios. Há milênios. Por exemplo, você sabia que o seu cérebro, se eu estiver falando uma coisa errada, você me corrige em particular depois, tá, Pablo? Me corrige. Pode corrigir agora. Que quando a gente acorda, o nosso cérebro, ele está num nível de ondas que ele precisa estar quieto. Se você acorda e você está calmo, e tem uma atividade mais introspectiva, como a leitura da palavra, a oração, o estar a sós, isso vai incidir no ritmo que o seu cérebro vai ter de raciocínio durante o dia. Agora, a palavra fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando acorda é o quê? Orar. Meus irmãos, quantos irmãos não fazem isso? Quantos irmãos terminam o dia sem o seu momento introspectivo? Irmãos, sabe por quê? Porque se você não para, sabe assim, Senhor, eu vivi esse dia. Às vezes o dia é uma correria, Deus quer que a gente esteja em sintonia com Ele o tempo todo, mas a gente tem que trabalhar, tem que viver. Às vezes tem tantas demandas, a gente precisa ter aquele momento que você vai parar no final de cada dia. Vai falar, Senhor, estou aqui, sua filhinha linda, maravilhosa, o que o Senhor tem para falar para mim? Sabe? O que eu te feri, Senhor? Teve resposta ríspida que eu não percebi. Senhor, 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 fica ali, caladinho, quietinho. Irmãos, nós temos perdido isso. E às vezes a gente olha para esse povo que tem essas espiritualidades tão enganosas, irmãos. Fico vendo o povo que faz yoga, às vezes, naquelas posições tão difíceis, né? Ali parado. Ele está parado, ele está exercendo a disciplina em busca da espiritualidade dele. As pessoas que fazem meditação transcendental ficam ali quietas, tentando se conectar com o universo. Mas, irmãos, como falta para nós essa disposição. Irmãos, às vezes eu falo do exercício, é porque nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito. Inclusive a neurociência comprova que quando a gente exercita, isso afeta a atividade cerebral, nosso cérebro fica mais ativo. Inclusive, a neurociência comprova que nos momentos de silêncio é quando o nosso cérebro processa melhor as coisas que aconteceram. Por isso que Deus fala tanto com a gente no chuveiro.
Porque não tem jeito de você entrar no chuveiro com o celular, né? Daqui uns dias o povo vai inventar. Não tem jeito. Aí você está lá paradinho, quietinho, você vai entender melhor as coisas, você vai ouvir melhor. Mas, irmãos, nós precisamos entender o que está acontecendo em volta de nós. Existe um sistema querendo nos afastar daquilo para o qual nós somos chamados, que é sermos cheios do Espírito. É lindo isso, irmãos. Deus já nos deu o Espírito dele, mas cabe a nós nos enchermos. Existem inúmeros versículos no Novo Testamento que nos comanda a nos enchermos do Espírito. Irmãos, a verdade é que muitos de nós, ou a maioria de nós, ou todos nós em algum grau, não temos buscado o Espírito Santo como deveríamos. Não temos andado com a consciência que nós precisávamos ter, que uma mãe não é capaz de perder em nenhum momento do dia, porque ela sabe que ela carrega aquela vida dentro dela. E é tão interessante que quando a gente fala do Espírito, a gente fala aqui do ventre, né? Parecido com a gravidez, porque é aqui que você sente a gravidez, a vida. Irmãos, e quando eu estava meditando nisso, eu me converti no ambiente pentecostal. E eu fiquei pensando muito nessa questão do batismo com o Espírito Santo. Irmãos, a gente não ouve mais hoje falar, não é? Como a gente ouvia, a turma da guarda antiga. Irmãos, vamos falar da nossa realidade aqui como igreja. Nós somos a igreja Romanos 12. Nós não somos cessacionistas, quer dizer, que entendem que cessou o mover do Espírito Santo. Porque tem igreja que acredita nisso, que o mover do Espírito Santo, o batismo, os dons, era algo para aquele tempo dos apóstolos e que cessou. Não é essa a nossa crença, não é, pastor Marquinhos? Nós cremos na continuidade, nós somos continuistas. Nós cremos na continuidade do batismo com o Espírito Santo, que Deus continua dando dons, nós cremos que Deus continua batizando e manifestando e distribuindo os dons para o corpo. Nós acreditamos tanto nisso que nós ensinamos isso na aula de batismo. Eu falo que eu sou professora, inclusive eu dou essa aula. Nós ensinamos isso no curso de formação cristã. Existem essas aulas. Por quê? Porque nós cremos nisso, irmãos. Mas por que a gente quase não vê isso acontecer no nosso meio? Nós não vemos pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, chegando para o pastor. A gente chega para o pastor com muito problema, né? Eu chego. Mas quantas vezes as pessoas chegam para o pastor, você não acredita? Essa semana eu estava jejuando, eu estava buscando isso, pastor. Eu fui batizado no Espírito Santo, pastor. Eu entendi o que é isso. Como a gente não tem ouvido isso, irmãos? Irmãos, nós entendemos que o batismo no Espírito Santo e a manifestação dos dons, a concessão dos dons, é uma obra soberana de Deus. Depende da vontade de Deus. Mas nós também entendemos que a Bíblia nos leva a entender isso claramente, que em nenhum momento a soberania de Deus retira a responsabilidade humana. Em nenhum momento, se Deus quiser, Ele me dá. Não, irmãos. Tanto que 1 Coríntios 12, 21 diz, busquem com zelo os melhores dons. Nós buscamos os dons. Quer dizer, então a Bíblia fala assim, não, se Deus quiser, Ele vai me dar, mas Ele me manda buscar. Então nós temos que buscar. Irmãos, quantos de nós já lemos na Bíblia tantas vezes que aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica. Paulo, quando ele falava disso, Paulo condenava, e não vou falar condenava, ele ensinava a igreja que oração em línguas é para edificação pessoal. Portanto, ela deve ser uma prática da intimidade. O que Paulo condenava era alguém ficar em público lá, orando em outras línguas, sem ter ninguém para traduzir. Por quê? Porque a Bíblia é clara, a oração em línguas é para a sua edificação pessoal.
Quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Então, o que Deus espera de nós? E Paulo, o que Paulo falava quando ele falou isso? Eu oro em línguas mais do que todos. Sabe por quê? Porque ele sabia, se o Espírito Santo estava falando alguma coisa, ele ia praticar. Paulo tinha essa postura para com a palavra. Então, com certeza, Paulo era aquele homem que, enquanto ele estava andando a pé naquelas estradas, naquelas longas viagens, enquanto ele estava ali no navio, quando ele estava ali nas suas prisões, ele sentava ali, ou ele ali andando, ele gastava tempo orando em línguas. Por quê? Porque quando a gente ora em línguas, o nosso espírito ora, a nossa mente, ela fica infrutífera, ela não entende o que nós estamos orando, mas nós estamos orando. Mas, irmãos, o quanto nós valorizamos isso? Há desvios nessa questão? Há, irmãos, há muitos desvios. Eu mesmo conheci de perto alguns. Mas o fato das pessoas terem desvios não podem nos fazer negligenciar o que é genuíno da palavra. O que a palavra fala, busquem os melhores dons. A palavra nos comanda a buscarmos. A palavra nos comanda a nos enchermos do Espírito e nos dedicarmos às práticas que nos trazem isso. Amém, irmãos? E por fim, eu quero deixar um último motivo, irmãos, que me veio muito ao coração enquanto eu estava preparando essa palavra, sobre um motivo pelo qual nós não nos dedicamos mais ao nosso enchimento do Espírito. Porque falta-nos a edificação em nós da primeira bem-aventurança. Quando Jesus começou a falar as bem-aventuranças sobre aqueles que são felizes, ele disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança foi apresentada em primeiro lugar porque ela é a base para o desenvolvimento de todas as outras. Se eu não experimentar isso, entender o que significa ser pobre em espírito, não haverá espaço e um ambiente no meu interior para que Deus possa construir as outras bem-aventuranças. Essa bem-aventurança, irmãos, fala daqueles que são pobres em espírito. O pobre é aquele que sabe que ele não tem recurso. O pobre é aquele que não tem recurso. O pobre sabe que ele não tem recurso. O pobre é aquele que não tem, que não sabe, que não é, que não tem capacidade. E falta-nos isso, irmãos. Porque hoje também nós temos tantos artifícios. A gente sabe o que o advogado sabe, que a gente vai lá para a IA. A gente sabe o que o médico sabe, que a gente vai lá na IA. A gente sabe muita coisa e cada vez nós vamos saber mais. O mundo vai levar o homem a cada vez achar que sabe mais e vai nos dar ferramentas para isso, irmãos. Só que a base de todas as bem-aventuranças é eu buscar a Deus firmemente para Ele gerar em mim ser uma pessoa que é pobre em espírito. E à medida que você começar a orar firmemente por essa bem-aventurança, Deus vai preparar situações que a gente sempre quer que Deus faz assim. Nunca é assim. Deus vai colocando situações para mostrar para você que a sua força não é nada, que o seu capital não é nada, que a sua inteligência não é nada, que a sua expertise não é suficiente, que o seu planejamento não é suficiente, para fazer a Vivianinha, que tudo dela tinha que ser perfeito, para o resultado ser perfeito. Acabar com isso. Deus vai trabalhar na nossa vida, para nos levar no lugar de nós chegarmos naquele ponto de falar: Senhor, eu nada sou. Senhor, eu estou pensando isso, mas Senhor, eu nada sei. Senhor, eu nada posso. E por isso eu preciso do Senhor. Amém, irmãos? Os humildes de espírito são aqueles que pensam as coisas e falam assim: se o Senhor for comigo, eu vou passar nessa prova. Se for a vontade de Deus, isso vai dar certo. Se o Senhor fizer, se o Senhor permitir,
Se a mão do Senhor me abençoar, por quê? Porque Ele tem consciência da incapacidade dEle, do quanto Ele é pequeno. Irmãos, o meu alvo nessa manhã é trazer essa reflexão para nós, porque tem sido uma confrontação e uma alegria. O Senhor renovou em mim muitas coisas no decorrer dessas 2 últimas semanas, meditando nisso. E para finalizar, eu quero trazer algumas aplicações práticas, como achei muito lindo os nossos pastores fazendo hoje. Quais aplicações práticas eu quero trazer, irmãos? Porque, irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Aquele que ouve a palavra e não sai dali querendo praticar, é semelhante a um homem que olha no espelho e sai dali. Sabe, se ele viu que aqui está sujo, ele sai e não vai tomar providência nenhuma. Só olhar no espelho, só olhar para a palavra, não traz resultado. Nós vamos ser aqueles que olhamos para a palavra e tomamos decisões práticas. Por isso, nós fazemos aplicações práticas. Minha primeira sugestão de uma aplicação prática é: decida que você vai praticar o esvaziamento intencional. Irmãos, nós somos uma geração que precisamos estabelecer jejum de ruído, jejum de Instagram, silenciar notificações. Nós somos uma geração que precisamos decidir que eu vou praticar 15 minutos de silêncio, sentada, ajoelhada, deitado não, tá, irmãs? Sentado, ajoelhado, ali, diante de Deus, calado. Avalie a sua agenda, porque nós precisamos ter agenda, nós não podemos deixar as coisas acontecendo. Será que tem coisa aqui que eu posso esvaziar? Será que tem uma atividade que eu posso deixar para que eu tenha mais tempo para outra? Em segundo lugar, irmãos, peça para o Senhor te dar a consciência da mulher grávida. Isso vale para os irmãos também, vocês entenderam a mensagem. Senhor, me dá a consciência da mulher grávida. Senhor, me dá a consciência de que eu estou carregando uma vida dentro de mim. Pratique essa oração em súplica diante de Deus. Terceira aplicação prática. Se você não experimentou ainda o batismo com o Espírito Santo, comece a clamar por isso. Chame outras pessoas para orar juntos. Isso agrada muito o coração de Deus. Se você não tem dons espirituais, busque, leia, estude esses dons na Bíblia. Nós temos 4 lugares na Bíblia que são passagens que falam claramente sobre os dons. Busque, peça, clame. E finalmente, irmãos, edifique a pobreza de espírito. Amém? Avalie as suas reações diárias. Afinal de cada dia, gaste um tempo falando com o Senhor. Senhor, eu fiz coisas hoje que foram decisões baseadas na minha mente, baseado no meu intelecto, baseado na minha vontade. Teve momentos que eu confiei só na minha expertise. Houve momentos em que eu agi baseado somente no meu temperamento. Fala comigo, Senhor. E decida de forma intencional adotar expressões de dependência nos seus planejamentos. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui na Romanos 12, eu achava engraçado o pastor Maquil falar assim: se Deus quiser, nós vamos nos reunir. Porque eu achava isso meio óbvio, mas à medida que eu fui conhecendo, eu fui percebendo que era uma fala de um coração dependente. Eu falei: Senhor, eu quero avaliar a vida assim. Se o Senhor permitir, nós vamos adorar Ele hoje à noite. Sabe, irmãos, essa expressão de dependência para as mínimas coisas revela o nosso coração. Essa semana o Senhor me chamou muito para um local de arrependimento, porque eu estava sendo levada por tantas demandas, inclusive na casa de Deus. E o Senhor renovou muito meu coração, na beleza e na preciosidade que é nós termos esse Espírito habitando dentro de nós. Amém, irmãos? Quero te chamar para você se colocar de pé e nós orarmos.
Ore agora ao Senhor, reaja a essa palavra. Sabe, quando nós falamos para nós reagirmos a essa palavra, é entender que agora é um momento de você falar com Deus. Se você entende que você precisa se arrepender, se você está cheio demais das suas coisas, às vezes até das suas ansiedades, peça perdão para o Senhor agora. Isso agrada muito o coração do Senhor. Tudo na vida cristã começa com arrependimento. Oh, Senhor. Pai, perdoa-nos, Jesus, perdoa-nos, Senhor, quando nós somos tão autossuficientes. Pai, quando nós ainda, Senhor, não entendemos, não vivemos a vida entendendo a artimanha que Satanás usou lá no Éden, com Adão e Eva. Vocês não vão precisar perguntar tudo para Deus. Vocês, como Deus, serão sabedores, conhecedores do bem e do mal. Pai, perdoa-nos quando nós podemos ter uma vida conectados, completamente conectados àquele que tudo sabe, que tudo pode, que tudo é, que tudo tem. Nós insistimos em andar sem dar valor a esse Espírito. Pai, perdoa-nos, porque tantas vezes nós negligenciamos essa vida, Senhor. Pai, produz genuíno arrependimento em nós. Senhor, que essa meditação nessa palavra produza frutos na nossa vida, produza decisões práticas, Senhor. Pai, ajuda-nos a nos aquietarmos. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos decisões nesse dia e buscarmos a graça do Senhor para cumpri-las, para andarmos nela. Senhor, eu te peço que o Senhor nos encha do entendimento, Pai, vivo, cheio de vida, cheio de revelação, do significado que é nós, vasos tão frágeis, carregarmos o Espírito do Deus vivo dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Pai, esse Espírito fala para nós que nós somos filhos. Pai, esse é o Espírito de adoção, que muda a nossa relação com o Senhor. O Senhor se torna o nosso Pai. Senhor, quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós nos sentimos abandonados. Pai, renova em nós essa manhã aquela certeza de que a sua palavra é a verdade. Que não importa as circunstâncias que nós vivemos, o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor está conosco, e o Espírito de Deus habita em nós, e nós queremos ser cheios desse Espírito, e experimentarmos, Senhor, esse poder dessa vida dentro de nós. Pai, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a buscarmos isso de forma tal que a gente não precise ficar inventando modismos para dar alimento para nossa alma, mas estarmos cheios, Pai. Conceda-nos essa graça, nós te pedimos, em nome de Jesus. E amados, vamos exercitar essa quietude.